Tá. Esse é o Bruno, né? Ah, perfeito. Boa tarde, senhor. Tudo bom? Boa tarde. Vou começar agora. Qual é o seu nome completo? Bruno Henrique Coffers Longuinho. O que o senhor é do seu Sérgio Coffers? Vô. Era meu vô. Ele é seu avô. Isso. Já era neto dele. Isso. Então, dado o seu grau familiar da vítima, o senhor vai ser com declarante, tá bom? Então, dada a palavra de defesa, sem maiores delongas. Obrigado. Bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia. Bruno, no dia que o seu avô foi morto, que é Renato e os outros chamavam de Vanderlei, porque ele era foragido da justiça, Isso. o que o senhor se recorda, assim, que aconteceu naquele dia? O que o senhor pode nos dizer? No dia do acontecido, na parte da manhã, antes das 7 horas da manhã, lá por volta, eu morava com meu bisavô, que a minha bisavó tinha falecido, e ele chegou lá, meu pai, chegou lá atrás de umas luvas da empresa dele, que era dele. Um tom um pouquinho alto, mas é normal, porque ele estava atrás do que era dele, e eu não sabia realmente, e ele acabou indo embora. Ele te agrediu nesse dia? Não, Ele só falou. Xingou você? Ele falou um pouco alto, mas cada corredor que namorava no fundo, né? Com meu bisavô, morava no fundo com meu bisavô, cada do corredor, o som deu aquele eco mais longe. Aí você falou pra sua mãe que ele tinha ido lá? Eu liguei, falei que do acontecido, que ele foi lá atrás de umas luvas e prossegui no meu serviço. Não fiz muita questão. Tá. O Renato, que é a vítima, vamos tratar ele como Renato aqui, e a Graziella, souberam dessa discussão? Sim, ele depois saiu lá A fora. vítima Sérgio, né, Renato? Renato e Sérgio. Ah, Renato? Ah, é Sérgio. Tá certo. Vamos chamá-lo de Renato. Vou anotar lá que eu não Tudo bem. Eles ficaram sabendo? Ficaram que ele saiu lá fora. Meu vô, na verdade. Isso foi por volta de que horas naquele dia? Umas 6h40, 6h45 da manhã. Você seguiu o dia normal, trabalhando depois? Sim, normal. Tá. Em que momento que você soube da morte do seu avô? No outro dia. Porque eu estava em viagem com meu vô, Como de que é? consideração. O Daniel, que é o acusado, como que é a sua relação com ele? Como um pai, um amigo, um trabalhador que me ensinou a ser hoje, né? Na profissão que a gente segue ele, né? Como diz, o pai vai na frente que o filho vai atrás aprendendo as coisas boas, né? Entendi. Você não é filho biológico do Daniel. Não, mas eu também não aceito alguém nos falar que eu não sou filho dele, porque ele, com 1 ano de idade, ele pegou para criar eu. E eu não tenho vínculo nenhum com o outro. Mais de 18 anos para trás aí. Como que era a relação? Ele morava ali, né, conhecia e tal. Como que era a relação do Renato, que é a vítima, com a Graziella? Meu avô ele tinha muitos ciúmes da mulher dele. Também agredia muito ela. Eu morava no fundo, colado com a parede dele, né? Então a gente escutou várias vezes, né? Ele agredindo ela. Você tem conhecimento, se você ouviu dizer, pelo menos naquela época, que seu avô havia colocado um programa espião no celular da Graziella, que ela estaria tendo caso? O senhor sabe alguma coisa nesse sentido? A gente acaba escutando algumas coisas, né? Que ele falava, né? Ele era muito um cara desconfiado, né? Ele, como diz o outro, ele não dava liberdade nem eu, que era parente dele, chegar perto da esposa dele, de que lá outra pessoa desconhecida, até no meu ponto de vista. Entendi. Seu avô era foragido da justiça? Sim, ele saía e falava para todo mundo da família, todo mundo sabia. Ele usava documentos falsos? Correto. Quanto tempo que ele era foragido da justiça? O que ele fala é entre 18 a 20 anos. Eu não sei muito bem. Você sabe quais eram os crimes que ele tinha cometido? Tem conhecimento? Ele já falou que já matou pessoas, já agrediu pessoas, fugiu de cadeia, passou para outra cadeia. Não sei muito bem. A Graziella, depois do crime, o que ela fez? Qual foi o comportamento dela? Eu consegui chegar no outro dia cedo, né? E eu fui direto para o hospital, né? Onde todo mundo da minha família estava reunido lá. E ela pegou, e ela e mais uma amiga ou 2 amigas, não sei, no dia, pegou lá no hospital, tem que ir embora, tem que resolver um negócio, eu já volto. E pegou e sumiu.
Aí depois saiu uma história que ela foi lavar o sangue do meu avô, que estava lá na área. Essas coisas. Tá. Ali na casa do seu avô, a garagem, ela é estreita? Se colocar a caminhonete, sim. Tá. Por causa do quartinho que tem no meio do caminho. Você depois do crime lá, você chegou aí lá no local? Você viu buraco de bala? Você viu alguma coisa nesse sentido? No quartinho, né? Na parte de cima. Eu acho que até a balista que estava no dia pegou, tirou foto, viu todo mundo. Esses tiros essas marcas foram aonde? É na frente da casa ou no fundo da casa? Não, no fundo. Tipo, nós está aqui assim, dentro da outra área. Porque era um barracãozinho, né? Da outra área. Tipo, de dentro da casa para fora. De dentro, o que vocês notaram lá, vocês que foram, era isso? Isso. Até quem estava no local do dia da balista lá também falou. Falou assim, não tem a possibilidade de um tiro sair da rua para dentro. Em algum momento, a sua família passou a desconfiar que a Graziella pudesse ser responsável pela morte dele? Depois do motivo que ela lavou o sangue, sim. Começou um contra. Mais alguns outros motivos? A gente fica sabendo, né, que ela já tentou envenenar meu avô, porque que ela tinha um amante, mas, tipo, nunca uma certeza. Ele chegava lá muito bravo com ela, até entanto, ele e ela só tinha chave. Eu acho que até ele pegou uma vez ela conversando com um cara. Aí brigaram lá, mas a gente nunca se intrometeu. Eu sempre morava do lado, né? Morava junto com meu bisavô. Me falava, meu avô, vai lá, avô, conversa com eles e tal, manda ele parar e tal, isso prejudica. Eu vou, não, a gente não se meter nisso aí. Tá. Os bens do seu avô, eles ficavam no nome de quem? Ficou uns no nome da Graziella, uns no nome da minha tia e eu acho que um barco no nome da minha mãe. Na época que o seu avô estava vivo, era a Graziella que tomava conta das contas bancárias? O senhor tem conhecimento sobre isso? Sim, eu estava trabalhando com meu avô, sim. Aí ele vendia, ele preparava a carga, vendia e o dinheiro caía tudo na conta dela, porque ele não podia utilizar o nome dele, né? Nessa época aí, o seu pai, ele teve alguma briga, discussão com o seu avô? Acho que os dois chegou a conversar por causa da separação entre minha mãe e ele, né? Mas chegaram a se ameaçar? Teve alguma coisa? Você tomou conhecimento? Não. Eu sei que eles sentaram e conversaram. A única coisa que eu sei. Não de chegar. E na verdade meu avô também nunca chamava meu pai de Daniel e nem de sogro. É Bá e Bril. É os dois. Só um minutinho, isso é muito importante. Como que o seu avô se referia ao seu pai? Ele chamava como ele? Brau. Porque os dois tinham dois apelidos, Bi e Brau. Você já presenciou o seu avô chamando seu pai de meu genro, alguma coisa assim? Não. Nunca. Quando houve essa acusação em relação ao seu pai, né? Vocês conversaram depois sobre isso? Ele falou para você o que aconteceu? Como que foi? O que você pode narrar em relação a isso? Não conversei com meu pai no dia do acontecido nem depois. Começou aquele contra. Muita mentira que foi seu pai, foi o fulano, foi o amante dela e virou aquela emboleira, sabe? Isso. Seu pai chegou a ficar preso nesse processo por um período? Sim, eu e meu irmão sofremos muito disso aí, até minha mãe, porque a gente era muito unido e é uma coisa que eu tive que ser muito forte porque meu irmão era de menor. Minha mãe não dormia, tomava remédio e a gente era muito parceiro. Como hoje a gente é, um pai com um filho. Depois que o seu pai saiu, ele apresentou provas para vocês que não era ele? Como que foi? Você pode narrar como foi isso aí? Sim, ele saiu de lá e mostrou realmente, não só com, lógico, primeiro com nós e depois com a minha família, da parte da minha mãe. Que mostrou que realmente não era ele. E a gente tem total certeza da minha família, entre eu, meu irmão, a família minha avó, que é viva ainda, total certeza que ele não é o culpado. E a sua família acredita que quem seja o culpado? A Graziella. Sem mais perguntas. Pelo Ministério Público, doutor Bolivar. Obrigado, excelência. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. Só anotar aqui que
você disse que você, seu irmão, quem que é o seu irmão? Rafael. Rafael, é que ele era menor, ele era pequeno na época, né? Isso. Há 9 anos. Isso. Você tinha quantos anos? 16. 2016. Você tinha 16. E o seu irmão tinha? Entre 9, eu acho, né? 9. Aham. Você disse que vocês têm certeza, porque seu pai provou para vocês que não foi ele que Correto. matou. E que o seu avô, o Renato Sérgio, né? Ele era conhecido como Sérgio na família, não é isso? Vanderlei, na verdade. Vanderlei, Mas todo mundo sabia o nome Vanderlei era o nome que ele usava publicamente. Mas Isso. dentro da família o pessoal chamava ele de Sérgio. Não. Não, de Vanderlei. Tá. Porque, por causa do acontecido que ele era foragido, né? Isso, lá de São Paulo, né, tal. Isso. Beleza. E como é que ele provou? Como é que o seu pai, Daniel, né? Quando você fala seu pai é o Daniel Soller, você conhece, você o considera, tem amor por ele como pai. Corretamente. É isso. Para você é o seu pai. É, para ele meu pai. Isso. E para todo mundo. Exato. Seu pai provou através de uma investigação particular, é isso? Correto. O senhor sabe, o senhor disse para a nobre defesa, Sim. agora já não lembro se foi para o magistrado, que naquele dia o seu pai chegou lá para falar com você estava na casa do seu avô, né? Meu bisavô. Eu morava com meu bisavô porque minha Isso, você bisavó estava na casa tinha falecido. do seu bisavô, exatamente. E aí, você disse que o seu pai ele não te xingou, assim, não foi uma coisa assim tão violenta, não é isso? Ele simplesmente queria saber onde é que estavam umas luvas, é isso? Isso, que era lá dele. da empresa dele. Isso. Mas essas luvas, assim, era muita luva ou era um pouquinho de luva? Era o quê? Assim, Era uma um caixa fardo, de é um luva? fardo, não, é um fardo de luva. Ah, tá. E tinha um valor. Você sabe dizer qual que seria o valor desse fardo de luva? Não, porque antes eram as coisas mais baratas, né? Tipo assim, do valor que é hoje para antes, mas tudo é dinheiro. Aham. Fardo de luva. Tá, mas não era uma coisa assim, 20 reais. Era uma coisa Não, que valia é mais. mais de 3 mil reais, assim, certeza. É. Tá, entendi. E ele acusava, ele estava te acusando? Não, ele não acusou ninguém. Não te acusou. Ele só queria saber onde que estava porque era dele. Mas contrariamente ao que você está dizendo aí, tem um boletim de ocorrência que naquele dia sua mãe fez, a sua mãe é a dona Neide, não é isso? Correto. Fez contra o seu pai. O senhor se recorda Não, porque eu não participei. desse boletim de ocorrência? Correto, de nenhum, né? O senhor Nunca. sabe, nesse dia, a sua mãe foi à delegacia de polícia, folha 30 aqui dos autos, faz um boletim de ocorrência de vias de fato e violência doméstica, fala que seu pai a agrediu, que ameaçou. O senhor não lembra nada disso? Não. Fala que ele... Eu vou ler. Eu sei que ele estava em um caso de separações. Aham. Então, fala que... ela diz o seguinte, que tem um filho de 18 anos, parece que é 18, não, de 8 anos, não é isso? Que na data e horas, o autor entrou no quarto onde a vítima dormia, me acordou com um soco no pé, cadê o meu pacote de luvas? E então, na verdade, ele achava que esse pacote tinha sido subtraído pela sua mãe, você lembra disso? Ou por Não, você ele não acusou ninguém, ele só veio Não? perguntar onde que estava o pacote de luva. Tá. Aí, ele cuspiu em mim, puxou meu cabelo, me agrediu verbalmente, xingou a tua mãe. E nada disso a sua mãe te contou? Não. Tá. Você sabe que o seu avô, nesse dia, teria conversado com o seu pai por telefone, por mensagem, e teria falado para ele, pô, você fica acusando o Bruno aí de ser ladrão, pô. Você tem que parar com isso. Tentou interceder a seu favor contra o seu pai. Sabia disso? Eu fiquei sabendo uma história que ele chegou a conversar com meu pai. Não sei se foi por mensagem, se foi pessoalmente. Até então eu não estava na cidade depois disso, que eu fui trabalhar, né? Mas o senhor não sabe de detalhes dessa conversa. Não. Tá certo. O senhor sabe se o seu avô estava tendo dificuldades com o seu pai
por causa dessa separação, estava tendo desavenças, seu avô meio que queria proteger a sua mãe, de o seu pai meio que passar a perna nela na divisão de bens, alguma coisa assim, o senhor sabe disso? Na verdade, eu ouvi história que eles sentaram os três para resolver isso, só. Esse negócio dos bens. Não, dos bens não, resolver o da negócio da separação. e tal. Aham, entendi. Então a sua mãe não comentava com você esses problemas que ela estava tendo com o seu pai? Na verdade, do esse convívio... boletim de ocorrência que eu li aqui Na do senhor, por verdade, exemplo. na verdade, do convívio que a gente teve, o tanto tempo que meu pai era casado com a minha mãe, nunca vi agressão. Sim. O senhor sabe que nesse dia que o teu pai teria ido até o ferro velho do seu avô, e lá ele não encontrou seu avô, falou que o pessoal ia ver quem que era o verdadeiro Daniel. Sabe disso? Não. Tá. O senhor sabe que há vários relatos aqui nos autos que o teu avô teria, ao ser baleado, apontado o seu pai como autor do fato? Isso aí que foi dito, né? Não, ele correr do tempo. Sim, ele disse. Mas, teve a vizinha que ouviu, teve o pessoal do SAMU que ouviu, teve a Graziela que ouviu. O senhor sabe disso? Eu fiquei sabendo da história ao contrário. Qual que era o contrário? Ao contrário, o que eu digo é que ele foi baleado, ele ficou na área da frente da porta da casa dele, não foi nada a ver com o povo falou que foi lá perto do portão. Uns falam que ele foi andando para o SAMU, e segundo que ficou uns 40, meia hora para ligar para o SAMU e até ir lá buscar ele. É também estranho, né? Isso aí. Por isso aí que começou as dúvidas por que ela fez isso. A minha pergunta é, se o senhor ouviu que várias pessoas disseram que o seu avô apontou o seu pai. Ouvi. Isso? Então, sem mais perguntas, obrigado. Tu tá dispensado, obrigado, viu? Doutor, quem que vai ser? Pode ser a Neide? Quem que vai ser agora? Pode ser Ana Carolina. Ana Carolina Moreno. Pode. Se tiver alguma pergunta, fazer por escrito. Pode chamar então de volta, por favor? Claro, com certeza, com certeza. Até foi bem lembrado, uma coisa ter esquecido, o jurado ter tendo alguma indagação, faz por escrito, pode chamar. Então, o declarante, lembrando que ele é declarante porque ele é neto da vítima e seria filho de criação do acusado. Bruno Henrique Coffers. Pode ir passando para o jurado. Surgiu uma indagação, pode sentar ali, por favor. Só tem uma jurada tem um questionamento a fazer para o senhor. Aí, só para ser bem claro, faz o questionamento, passa para me filtrar para verificar se algo já respondido ou alguma pergunta pode estar induzindo testemunho, mas é direito dos jurados, inclusive, é bom deixar bem claro, até porventura, se a acusação e defesa faz referência a alguma parte do processo, alguma fala, os jurados apontarem em que parte do processo a defesa e a acusação faz referência. Também é direito que assegura os jurados, porque os senhores são o destinatário final da prova, tudo aqui produzida, e também é o destinatário das alegações feitas pela acusação e pela defesa. Aí só para estar lembrando quem está nos acompanhando aqui também, né, dando mais uma atenção ao canal do YouTube Júlio 3 de Agosto, vamos ouvir as testemunhas aqui presentes. Faremos intervalo para o almoço, pois na sequência teremos 3 testemunhas que serão ouvidas online em interrogatório, e aí depois será feito depois a fase dos debates orais. Excelência, eu lembrei de uma pergunta que eu acho que seria pertinente. Posso fazer antes da jurada? Pode fazer. Tudo depois... bem. Só perguntar, a defesa tem alguma indagação? Seguir a ordem. Alguma defesa? A doutora Diva, doutor Tiago, alguma defesa? A doutora Diva, mas pode ser... Pode. Não, vamos seguir. Como é decisão de defesa, a defesa faz pergunta complementar, passa para a acusação, depois vai ter a indagação do jurado. Pode perguntar, doutora Diva, por favor. Bruno, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bruno, você consegue me relatar como o seu pai era e é hoje em dia? Se ele é um cara amável, se ele é um cara explosivo, se ele gosta de briga? Meu pai é maravilhoso, não tem
Eu e ele, a gente não tem desacordo nenhum, nem com a ex-esposa dele, que é minha mãe. A gente, se precisar dele, ele está ali para apoiar, ele está ali para ensinar, ele está ali para mostrar o caminho certo. Ele é um pai, né? Mas fora de casa, com os amigos, com os colegas, com o pessoal que Não, trabalha na empresa? tranquilo. O coração dele é enorme. O que ele puder ajudar o próximo, ele sempre vai estar ajudando. Sim, mas... Pela acusação, doutor Bolivar? Alguma pergunta Sim, a complementar? pergunta que eu tinha se você conhecia bem a casa ali do seu avô, o portão ali, a entrada? Sim. Sim. O senhor sabia que tinha um jeito de abrir o portão sem precisar destrancar o portão? Não, porque ele não ensina isso aí pra ninguém, né? Por causa que ele não dá liberdade pra ninguém. Mas o senhor sabia que no dia que ele tomou o tiro, e aí ele foi pro hospital, no mesmo dia que ele morreu, pessoas próximas, um rapaz chamado Alex Gouveia de Oliveira. Quem que é esse Alex Gouveia? É que trabalhava junto com ele. Isso. Foi lá na casa do seu Sérgio, lá do seu avô, e abriu o portão, pegou a caminhonete, pegaram coisas da casa. O senhor sabe disso? Não. Tá certo. Sem mais perguntas, Silêncio. Então tá, só para ainda guardar mais um pouquinho. E aí depois... Não, tranquilo. Obrigado, viu? Só para verificar aqui, para depois, tendo tudo aqui, eu repasso para o senhor. Sempre lembrando que... Por que eu estou falando? Porque o tribuno não conversa direto com o jurado não pode conversar direto com o testemunho, tem que passar esse filtro. Só para o jurado quer saber, porque o seu bisavô, que é a vítima fatal, o Renato Sérgio Coffres, você relatou que o Daniel seria uma pessoa tranquila e que não te acusou de furto. Mas por que o bisavô, a vítima, teria... que ele morava. O bisavô que ele morava, isso, deu testemunho relatando que o Daniel veio conversar com você exaltado, chamando de ladrão e vagabundo. Isso aconteceu ou não? Não, chamou só de moleque, mais nada. Por que ele chamou de moleque? Nem sei o motivo. Do nada? Não sei o motivo. Não sabe? E por que você estava... A época dos fatos, né? Só quer dizer, estava morando com seu bisavô e não com seu pai e sua mãe, se a convivência era harmoniosa? Por causa da minha bisavó. Ele tinha 70 e poucos anos. Estava sozinho, estava sofrendo e ele ficava isolado. E eu fui morar junto com ele. Tá, mas não era por causa do problema de convivência com o seu pai, com o Daniel? Não. Não era por convivência. Não. Certinho? Alguma dúvida dos seus jurados? Então tá bom, o senhor está dispensado agora sim. Obrigado, vamos chamar na sequência que vai ser Ana Carolina.